Olá, boa tarde. Aqui é a Mariana Arantes. O artigo que eu vou apresentar é intitulado Imagens Cebers para caracterização da expansão urbana na Amazônia, ou seja, é um estudo da expansão em cidades amazônicas. E no início do artigo ele já traz uma contextualização, falando que a relação entre o governo e o setor privado altera o papel das cidades, né, no sentido de que a terra acaba se tornando um palco de disputa de interesses distintos. Então, nesse artigo foram identificados três principais padrões de expansão dessas cidades amazônicas estudadas, né, aqui nesse artigo. O primeiro se refere a conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, se refere ao Estado e às suas políticas urbanas e políticas de habitação. O segundo se refere à iniciativa privada com relação a loteamentos, condomínios privados. E, por fim, o terceiro padrão se refere a áreas de ocupação espontânea e desordenada, ou seja, a população carente de moradia que se dirige às cidades e ocupa as suas periferias. Então, as imagens de satélites, elas são valiosas fontes de informações para a gente poder observar extensas áreas, para a gente poder identificar o uso e a cobertura da superfície terrestre. E, no caso desse artigo, foram utilizadas as imagens do satélite Cebers 4 e o Rapid Eye. E também em conjunto com as observações e as descrições que eles realizaram em campo, eles puderam então fazer uma análise em conjunto com essas imagens dessas 4 cidades amazônicas, né? Sinop, no Mato Grosso, Santarém, Uruará e Novo Progresso, no Pará. E o recorte temporal, ou seja, o período em que esse estudo foi realizado, antes e depois de 2015, mais precisamente nos anos de 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018. Beleza, o Rapid Eye está sob o controle de uma empresa privada alemã. Ele tem suas imagens disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive adquiriu a cobertura completa do Brasil em imagens desse satélite. Também a Embrapa e outros órgãos públicos podem utilizar essas imagens para realizar pesquisas e outras ações. Os sensores REIS, né, que é o sensor desse satélite, eles foram instalados nos 5 satélites Rapid Eye, e eles obtêm imagens de terra em 5 faixas espectrais. Então, aqui a gente tem as bandas espectrais azul, que tem uma resolução espectral de 440 a 510 nanômetros, a banda espectral verde, 520 a 590 nanômetros, vermelho, 630 a 690 nanômetros, esse Red Edge, de 690 a 630 nanômetros, e essa faixa espectral é sensível a alterações do teor de clorofila das plantas, né? Porque a gente já viu que o Rapid Eye ele é capaz de fazer monitoramento de agricultura, florestas, enfim. E, por fim, o infravermelho, de 760 a 890 nanômetros na resolução espectral. Com relação à resolução espacial, a gente tem 6,5 metros e 5 metros as ortoimagens. E de resolução temporal, a gente tem o período, então, de revisita dos satélites de 24 horas. Com relação à área imagiada, é de 77,25 km e, por fim, a resolução radiométrica é de 12 bits. Com relação agora ao Cebers 4, ele é o 5º satélite do programa Cebers, que é um programa de colaboração com a China. E ele conta com 4 câmeras, 2 delas brasileiras e 2 chinesas. Elas estão disponíveis no catálogo gratuito de imagens da Divisão de Geração de Imagens do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, aqui a gente consegue perceber a câmera MUX, ou a MUX-Cam, é uma câmera multispectral que foi projetada pelo INPE e é capaz de obter imagens em 4 faixas espectrais
em comprimentos de onda de 450 nanômetros a 890 nanômetros, e tem uma resolução espacial de 20 metros. Aqui a outra brasileira, a gente tem uma câmera espectral de 4 bandas, com resolução de 64 metros. Aqui a chinesa, a IRS, é uma câmera infravermelha de 70 metros, que é semelhante a outras que voaram em satélites chineses e tem uma resolução de 40 metros. E a PanMux, ou somente Pan, ela é uma câmera pancromática que complementa o MUX brasileiro, né? Ela tem uma resolução de 5 metros no modo pancromático e 10 metros no modo multiespectral. Agora, aqui a gente tem uma imagem que ela explica, ela detalha um pouco, né, sobre os Cebers. Aqui, vamos começar aqui pela ficha técnica. O nome do satélite é um satélite sino-brasileiro, por ser um satélite que é uma colaboração entre Brasil e China. O custo é de 125 milhões para cada país. Ele é um satélite de observação da Terra, orbital, e as suas aplicações são monitoramento de florestas, recursos hídricos, atividades agrícolas, expansão urbana e outras formas de ocupação do solo. Ele pesa 2 toneladas, ele tem medidas de 2,5 metros de altura e suas laterais são 2 metros e 1,8 metros. O tamanho do painel solar, 6,3 por 2,6 metros, e a vida útil estimada é de 3 anos. Com relação ao imageamento, as áreas imageadas, né, cada câmera presente nesse satélite enxerga uma largura de faixa diferente, como a gente pode ver aqui, né? 60 quilômetros que a PanMux consegue pegar, a IRS e a MUX conseguem pegar 120 quilômetros e a WFI 866 quilômetros. O tempo que leva para poder imaginar toda a superfície do planeta em baixa resolução é de 5 dias, em média resolução é de 26 dias e em alta resolução é de 52 dias. Como a gente já viu, né, é um satélite orbital, heliosíncrona, ou seja, móvel-se no eixo norte-sul, cruzando o Equador às 10h30. Essa linha em vermelho aqui, a gente consegue perceber a movimentação desse satélite. Está em altitude de 778 quilômetros e o seu tempo de órbita é 100 minutos, ou seja, dá 14 voltas por dia na Terra. Essa imagem, ela já é bem explicativa, né? Ela já mostra aqui o tipo de foguete em que esse satélite é lançado, local, centro de lançamento de Taiwan, na China, colaboração, cada país produziu 50% do satélite. Então aqui em verdinho são as partes do satélite que o Brasil produziu, e em vermelhinho são as partes do satélite que a China produziu. Aqui então a gente tem o Brasil construiu os painéis solares, as imagens 3 e 4, aliás, as câmeras 3 e 4. Então aqui só para a gente poder trabalhar melhor. O número de câmeras, 4, como a gente já viu no slide anterior. A primeira, número 1 aqui, imageador por varredura de média resolução, é a câmera IRS, que a gente já viu. Largura da faixa imageada, 120 quilômetros, como a gente viu aqui. Resolução espacial de 40 metros. Segunda câmera, PanMux, tem uma largura da faixa imageada de 60 quilômetros e uma resolução espacial de 5 quilômetros. Agora a gente tem aqui a câmera 3, que é a multiespectral, a MUX-Cam, largura da faixa imageada 120 km e resolução espacial de 20 metros. E por fim a câmera 4, que é a imageadora de amplo campo divisada, WFI, largura da faixa de 866 km e uma resolução espacial de 64 metros. Com relação ao método, né, a metodologia que eles fizeram análises para cada nova área, né, considerando
os atores de produção do espaço urbano, que foram aqueles que a gente viu lá no início, o público, o privado ou o espontâneo. Eles também utilizaram a localização das unidades federativas, né, a localização do Mato Grosso e do Pará, e também utilizaram para fazer as análises dos componentes da superfície terrestre, mais precisamente esses aqui, solo, sombra, solo e vegetação, através desse modelo linear de mistura espectral. Esse modelo ele é capaz de separar os diversos componentes da superfície terrestre, né, encontrada numa imagem de satélite. Então, cada um desses componentes, como o solo, a água, a vegetação e outros, eles apresentam uma reflectância distinta em cada banda. A reflectância, só lembrando, ela é a energia refletida pelos diferentes materiais da superfície terrestre em distintas faixas do espectro eletromagnético. Então, cada polígono da expansão foi associado a um ator. O público, ator público, né, como a gente já tinha visto, que são áreas destinadas ao interesse público, como os programas de habitação, programa Minha Casa Minha Vida, a esfera privada, áreas particulares convertidas em uso urbano, né, como loteamentos e condomínios, que a gente já tinha visto também. E, por fim, o ator espontâneo, que são áreas que são ocupadas de forma espontânea, ou seja, sem organização, sem ordenamento, que podem, no futuro, ser legalizadas e receber serviços como equipamentos e infraestrutura urbana adequada. A figura ao lado mostra, então, as imagens dos CERBs 4 fusionadas e o respectivo modelo linear de mistura espectral para 3 unidades associadas a cada um dos atores de produção do espaço urbano: o público, o privado e o espontâneo. Então, é possível perceber que o setor privado ele é o principal motor da expansão das cidades amazônicas, porque, na maioria das vezes, a demanda por novas áreas não é por moradia, né? E geralmente são para os loteamentos. E essas áreas de loteamentos, elas não são ocupadas, são loteamentos não ocupados, o que mantém a vegetação no seu interior. Então, quando as áreas do estado e de ocupação espontânea, geralmente a demanda é com relação à moradia imediata. Então, o padrão de ocupação é diferente, né, com relação aos atores, ao setor privado e ao setor público e espontâneo. E para fechar, esse artigo ele utiliza imagens CEBERS fusionadas com as imagens do Rapid Eye para poder identificar esses padrões de crescimento urbano, né, nas cidades amazônicas. Essa técnica MLME ela permitiu identificar, então, os padrões associados aos atores de ocupação do espaço urbano, né, aqueles atores que fazem remodelagem, né, do espaço urbano, privado, público e espontâneo. Então, foi possível, com os mapeamentos realizados nesses dois momentos, né, antes e depois de 2015, eles serviram para poder perceber as características regionais das cidades. Então, no final do artigo, eles recomendam o uso desses dois, do Rapid Eye, em conjunto com os CEBERS, para poder fazer um estudo e um monitoramento da expansão urbana na Amazônia. Bom, e quanto às referências bibliográficas, é possível perceber que os autores do artigo utilizaram diversas referências, né? Desde o próprio site do IBGE Cidades, artigos do IBGE, quanto fontes estrangeiras, fontes do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto e também fontes sobre a urbanização brasileira e a Amazônia num contexto geral.